Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor Alcione. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, doutora Catarina. É um prazer estar compartilhando com vocês algumas informações sobre dor articular. Eu acho que é uma queixa tão comum no nosso dia a dia e eu acho que é importante esse esclarecimento para os pacientes. Ótimo. Que bom, doutor. E como hoje é dia 8 de março, gostaríamos de homenagear a todas as mulheres que estão conectadas conosco. Hoje é dia de reconhecer e celebrar cada mulher que, com muita coragem, reconhece e celebra, com muita coragem, enfrenta os desafios necessários para ser protagonista da sua própria história. Mulheres que assumem seu propósito, que assumem seus sonhos, que acreditam na sua força, e a todas as mulheres, feliz Dia das Mulheres. Exatamente, eu também desejo para todas as mulheres um dia em especial, né? Muitas felicidades, superações e é bacana estar aí com vocês. Que ótimo, doutor. Apresento a todos o nosso convidado de hoje, doutor Alcione José Fusger, médico formado na Universidade de Rio Grande, especialista em ortopedia e traumatologia, com área de atuação na cirurgia do joelho, quadril e medicina do esporte. É um privilégio enorme, doutor, contar com você em nosso corpo clínico. Eu que agradeço, também me sinto honrado em fazer parte da equipe da Policlínica do Capão Raso. Eu já atuo há aproximadamente uns 7 anos. Me sinto em casa trabalhando na Policlínica. É uma equipe muito dedicada, muito responsável e fico honrado também. Estarei com Ah, vocês. que bom. Doutora Alcione, 60% dos nossos pacientes são mulheres e 40% são homens. Quais as doenças ortopédicas que mais atingem as mulheres, doutora Alcione? Na ortopedia, na parte do consultório, levando em consideração os meus atendimentos, sem dúvida, se nós formos classificar como doenças mais frequentes em mulheres, eu citaria no meu consultório as patologias do quadril, chamada síndrome trocantérica, e uma outra patologia muito comum, o joanete. A síndrome trocantérica é uma inflamação nas estruturas laterais do quadril, e é uma queixa muito frequente em mulheres. Geralmente, mulheres que ganharam algum peso e que não praticam atividade física. Essa é a causa mais comum da síndrome trocantérica, né? É uma patologia que acaba causando dor ao paciente em algumas atividades, às vezes também ao caminhar, ao deitar sobre o quadril. Então, ela tem um certo grau de incapacidade. Então, assim, se nós citarmos nas mulheres em geral, eu diria que no meu consultório, o que eu observo mais seria as patologias inflamatórias do quadril e o joanete, que é uma deformidade do pé, que acaba causando bastante desconforto também para o paciente no dia a dia. Agora, doutora Catarina, se a gente pensar num grupo exclusivo de mulheres, nas gestantes e as mulheres no período da amamentação, o que eu observo muito na minha prática do dia a dia do consultório são lombalgias, dores nas costas, dores lombares. Isso acaba acontecendo, obviamente, pelo crescimento do útero materno, né, pela acomodação do bebê. Então, isso acaba gerando algumas modificações na coluna e predispõe a dor nas costas. Uma outra patologia que eu observo muito frequente em mulheres, especialmente no final da gestação e no período da amamentação, é uma patologia com um nome um pouquinho complicado, mas bastante Uhum. frequente, chamada Deckerwein. O Deckerwein é uma inflamação que acomete o punho de algumas mulheres, gerando às vezes dificuldade para segurar o bebê, para amamentar o bebê. E é uma patologia que, quando diagnosticada pelo ortopedista, tem um tratamento relativamente simples, né?
apesar das restrições que a mulher no período gestacional e no período da amamentação tem em relação a medicamentos, mas quando diagnosticado precocemente, de preferência, obviamente, o Uhum. tratamento ele é relativamente simples, né? Então, essas seriam as patologias que eu observo no meu consultório como mais frequente no sexo feminino. Realmente, nós recebemos, doutor Alcione, muitas perguntas em relação a essa questão que você comentou, dor na planta dos pés, Joanete, enfim, parece-me que é uma doença especialmente que atinge mais as mulheres, seriam isso, doutor? Na verdade, assim, eu não diria que atinge o joanete, eu observo realmente mais nas mulheres, mas as Sim, dores na planta do pé, eu não faço uma diferença por sexo, mulheres e homens, e sim, sim algumas condições em particulares que levam ao desenvolvimento dessas patologias. Então, uma das queixas muito comum, obviamente, né, doutora Catarina, eu vou abordar as sim, patologias mais frequentes do consultório, porque o tema é muito amplo, a dor articular. sim, Então, o que a gente observa mais frequentemente em relação à dor na planta dos pés é uma patologia chamada fasciite plantar. Então, a fasciite plantar é uma inflamação que acontece numa estrutura chamada fáscia plantar. Essa inflamação geralmente ocorre na região do calcanhar, porque, obviamente, é a região que suporta a maior parte do peso corporal quando a pessoa está em pé ou caminhando. ok. E o que a gente observa, na verdade, como causa dessa fasciite não é o sexo, e sim determinados fatores, particularmente o ganho de peso corporal, o sobrepeso ou obesidade, especialmente quando essa condição está associada a alguns tipos de calçados, né? Então, a gente observa na prática pessoas que acabam tendo a necessidade de trabalhar com um sapato de solado mais duro, sem um bom sistema de amortecedor, que tiveram um ganho de peso, e essa sobrecarga sobre a planta do pé gera processos inflamatórios, né? O mais comum do dia a dia ortopédico, a fasciite plantar. Muitas vezes, doutora Catarina, Sim. confundida pelo paciente como sendo o esporão plantar de calcânio, né? Então, essa é uma diferenciação muito importante, porque, na verdade, o que causa a dor não é necessariamente a presença ou ausência da formação do esporão plantar de calcânio, que seria um crescimento ósseo na região da fáscia plantar, e sim a inflamação da fáscia, né? Na verdade, o esporão já é uma condição degenerativa da fáscia plantar. Então, é um sinal de sofrimento, de degeneração da fáscia e que acaba, muitas vezes, dificultando o tratamento para o médico. Então, é Olha, importante, doutora Catarina, quando o sim. paciente tem dor na planta do pé, procurar um ortopedista o mais precocemente possível, porque a fasciite plantar, também quanto antes for diagnosticada, quanto antes for abordada de forma medicamentosa, e também os demais tratamentos que são possíveis de ser aplicados na fasciite plantar, melhor são os resultados e diminui o risco da evolução para as degenerações com formação do esporão plantar de calcânio, que é uma condição que eu consideraria já uma condição ruim ao paciente de mais difícil tratamento e conduta. Olha, doutor, é, nós temos uma pergunta exatamente ligada às dores na planta do pé. É uma pergunta da Sirlene. Ela comenta que ela sente muita dor na planta do pé e quando acordo, os primeiros passos são muito doloridos. Exato, Sirlene. Então, assim, uma das principais características da pergunta que você faz, né, é essa dor no início do apoio plantar, no início das atividades. A dor no início das atividades é uma característica bem típica da fasciite plantar. Obviamente, não é a única causa de dor no pé, mas é uma das mais corriqueiras no dia a dia da ortopedia, e ela tem esse comportamento, ela costuma incomodar o paciente mais no começo das atividades, geralmente nos primeiros passos, e no final das atividades, quando o paciente faz repouso.
Então, a gente tem que pegar outras informações, além dessa história da dor no início da caminhada, para fechar um diagnóstico, né? Tem que ver se a Sirlene não acabou tendo algum ganho de peso, se a Sirlene não está usando um calçado que não é apropriado, ou seja, que não tem um bom sistema de amortecedor, ou é um calçado de solado mais duro, e é uma condição que predispõe ao desenvolvimento da fasciite. Então, é importante uma conversa com o ortopedista. Eu sempre deixo claro que o quanto mais precoce essa conversa for realizada com um especialista, melhor o resultado e diminui o risco de complicações e recidiva da patologia. Obviamente, dor na planta do pé, né, doutora Catarina, é uma dor Sim, incapacitante. Vai isso. limitar a atividade do dia a dia, vai limitar, às vezes, no trabalho, na prática de algum esporte. Então, é importante o diagnóstico precoce, sem dúvida, em patologias plantares, ou seja, na planta do pé. Olha, é, e a Rosemary, doutora Alcione, ela também comenta que ela tem muita dor nos calcâneos, quase não estou conseguindo andar, né? Parece que já é um estado assim de desespero, de muita dor, Sim, né? realmente a fasciite plantar, ela costuma causar muita dor, mas a queixa de dor, ela não pode ser considerada unicamente para a gente quantificar a gravidade dessa fasciite, ou seja, o paciente tem muita dor, outro paciente não tem tanta dor. Não necessariamente o paciente com um quadro de dor maior apresenta um desgaste ou uma degeneração maior da estrutura da fáscia plantar. Então, às vezes, o quadro de mais agudo de dor é apenas uma manifestação inicial da inflamação, que pode ser resolvida se tratada de forma correta. Perfeito, doutor. É, nós recebemos perguntas, na verdade, nós recebemos muitas perguntas, Que né? bom. E É vamos bom, é importante a tentar gente esclarecer. apresentar essas perguntas para você, doutor. A Lucimere, ela diz: tenho dores musculares por todo o corpo. Meu tórax é frágil, sofro muito com dores no ciático e Joanete. Na verdade, doutora Catarina, quando ocorre esse padrão de dor em vários locais do corpo, eu considero como importante, na verdade, fazer uma avaliação inicial com o médico reumatologista, Hum, porque esses quadros de dores poliarticulares em vários locais do corpo pode ser, na verdade, a manifestação de patologias reumatológicas, dessa outra especialidade médica, como, por exemplo, a fibromialgia. É uma patologia reumatológica que costuma causar dor em várias articulações do corpo. Então, é importante avaliar o paciente, não essa queixa de dor em vários locais do corpo, mas tem que observar, né? A paciente é a Rosemary, né? isto. Isso. Se a Rosemary não tem um quadro também, às vezes, de ansiedade, algum grau de depressão, e muitas vezes também pode colaborar essa informação para a gente estabelecer um diagnóstico. Mas o que eu indicaria para a Rosemary, nesse quadro em particular, uma consulta com o médico reumatologista. Temos uma pergunta também que é muito similar, muito parecida. É uma pergunta da Rosinha, doutor Alcione. Ela diz assim: tenho reumatismo e dores fortes nas articulações dos ombros, quadril, joelho e coluna. Preciso muito de ajuda. Então, Rosinha, na verdade, se a senhora tem um reumatismo, né, o ideal é a gente avaliar que tipo de reumatismo que a senhora apresenta, né? Para poder determinar bem certinho um tratamento adequado. Mas o que a gente observa sobre a ótica dos médicos ortopedistas é que as patologias, as doenças reumatológicas, elas predispõem às degenerações precoces, ou seja, os desgastes precoces das cartilagens, também conhecido com uma palavra mais simples como artrose. Então, às vezes, o paciente tem um reumatismo, esse reumatismo ele não é bem conduzido, ele não está sendo bem conduzido pelo paciente em relação a um profissional adequado, e o reumatismo, quando ele não é bem controlado, ele pode causar danos articulares. Mas no caso da Rosinha também, eu aconselharia, nesse caso,
pensando mais no controle inicial com o reumatologista. Ok. Nós temos uma pergunta do Juliano. O Juliano pergunta: o que posso fazer para aliviar as dores nas articulações do joelho, doutora Alcione? Juliano, o joelho pode ter muitas causas para dor no joelho, né? Desde causas relacionadas a traumas, ou seja, o paciente torceu, o paciente bateu o joelho, desde causas não relacionadas a traumas e simplesmente relacionadas, por exemplo, a sedentarismo, a ganho de peso corporal, a atividades que o paciente desempenha no dia a dia. Então, essa história clínica tem que ser bem apurada para a gente poder buscar um diagnóstico correto, um tratamento adequado. Então, a história de presença ou não de trauma é relevante, pensando nesses casos em lesões de cartilagem, lesões de meniscos, que são estruturas que existem dentro da articulação do joelho, lesões ligamentares. Então, Juliano, é importante, além de saber essa queixa que você tem, que é dor no joelho, sabermos se você tem um quadro de instabilidade associada, ou seja, se teu joelho falseia, se teu joelho faz barulho em alguns movimentos. Isso tudo acrescenta para o médico ortopedista raciocinar quanto a um diagnóstico e, muito provavelmente, o médico vai precisar de um exame complementar. Especificamente no joelho, o exame considerado melhor para complementação de diagnósticos é a ressonância magnética. Então, é importante conversar com o Juliano, fazer um exame físico adequado para poder avaliar bem a parte ligamentar do joelho, avaliar as cartilagens, avaliar as estruturas internas do joelho, como os meniscos, e avaliar qual exame é melhor para a gente conferir um diagnóstico preciso e daí um tratamento adequado. E, doutora Alcione, subir escada, alguns movimentos assim, pode causar dores no joelho? Sim. O que a gente observa muito em pacientes que sobem e descem muito escadas, que realizam muitas atividades com agachamento, são as condropatias. As condropatias são processos inflamatórios que atingem as cartilagens do joelho, né? A gente tem que entender que a parte de dentro do joelho, ela é toda recoberta por cartilagens. E quando essas cartilagens sofrem uma sobrecarga por determinadas atividades, como acontece quando o paciente agacha muito, quando o paciente sobe e desce muito escadas, essa sobrecarga gerada na articulação do joelho pode levar ao desenvolvimento de processos inflamatórios na cartilagem. E a principal queixa do paciente com processos inflamatórios na cartilagem do joelho é a dor. Às vezes inicia com um simples desconforto, às vezes o paciente relata uma dor aguda. E a condropatia, que é essa inflamação que a gente está discutindo, ela pode muitas vezes trazer outros sintomas ao paciente, como barulho no joelho, que é o que nós chamamos de crepitação, falseios no joelho. Então, veja como é importante um exame físico adequado do paciente ortopédico, porque mesmo não havendo lesões ligamentares, o paciente pode ter a queixa de falseios. Ele pode ter essa queixa de falseios simplesmente pela inflamação da cartilagem, e não necessariamente porque teve uma lesão ligamentar associada. Então, é importante, sim, um exame físico específico da articulação. A ortopedia é uma especialidade e ela combina e depende muito da associação da história clínica adequada com um bom exame físico. Então, isso em conjunto já direciona bastante o médico ortopedista a um diagnóstico preciso. Então, respondendo objetivamente à pergunta, sim, atividades de subir e descer escadas podem causar e são uma causa frequente de dor articular no joelho. E sabe, doutora Alcione, que a sua explicação já atende parcialmente a pergunta da Kelly. A Kelly pergunta: depois que caí, machuquei o joelho, senti dor
falseios. É normal? Então, no caso da Kelly, existe um diferencial. Ela tem uma história de queda, né? Uhum. Quando existe uma história de queda e o paciente evolui com esses falseios no joelho, daí, neste caso em particular, isso faz o médico ortopedista pensar em lesões ligamentares. No joelho, eu vou mostrar aqui um joelho para vocês, Uhum. tá? Não sei se vocês estão com uma boa imagem aqui, mas Sim, o tá joelho, legal. isso aqui é um joelho, tá? Se nós abrirmos o joelho, nós vamos observar que na parte central dele existem dois importantes ligamentos. Um desses ligamentos chama-se cruzado anterior e o outro ligamento chama-se cruzado posterior. E um pouquinho mais além, na parte da perna, do joelho, existem duas estruturas que são os chamados meniscos, tá? Então, nós temos o menisco medial e o menisco lateral. Quando existe uma história de trauma sobre a articulação do joelho, nós temos que pensar na possibilidade, especialmente quando o paciente evolui com falseios, na possibilidade de lesão dos meniscos, que são essas estruturas aqui, e também na possibilidade da lesão do ligamento. Quando existe uma suspeita de lesão do menisco ou de lesão do ligamento do joelho, o médico ortopedista acaba solicitando um exame de ressonância magnética. É esse exame que fecha o diagnóstico de lesão ligamentar ou meniscal. E isto é extremamente importante para o paciente. Um diagnóstico precoce de lesão ligamentar pode prevenir doenças mais graves no joelho, como a artrose, que é a perda da cartilagem do joelho. Então, quando o paciente tem uma história de queda que evolui com dor, que evolui às vezes com falseio, ele tem que também procurar um ortopedista para solicitar o exame adequado e fazer uma conduta. As lesões do ligamento e as lesões do menisco geralmente são lesões cirúrgicas. E caso o paciente não realize essa cirurgia, ele pode evoluir para complicações, às vezes em um futuro a médio prazo ou a longo prazo. Mas o tratamento, sem dúvida, requer um diagnóstico precoce para a gente obter um tratamento melhor. Mas então, assim, tem que investigar lesão ligamentar nesse caso, porque tem a história de trauma e não a história só de subir e descer escadas. Então, muda todo o contexto, muda toda a gravidade e muda toda a conduta. Somente essa informação, a queda. Sim, é o que a Kelly relata. E eu acho que é fundamental a questão do diagnóstico precoce. Na maioria das doenças, não é, doutora Alcione? Né? Como é Sem dúvida, importante, sem né, o dúvida. diagnóstico O precoce. diagnóstico precoce, o tratamento adequado com o médico ortopedista é fundamental, né? Pensando em evitar danos mais graves na articulação. Sim. Muitas vezes as pessoas ficam aguardando em casa, aguardando que passe a dor, mas não é o ideal, né? O ideal é Não, não é o procurar uma ideal. ajuda. O ideal é estabelecer um diagnóstico, fazer um tratamento, né? Isso é o correto, isso é o adequado. Porque, às vezes, o paciente ele machuca o joelho e a dor passa com alguns dias em casa. E o paciente, às vezes, pensa, a dor passou, eu estou seguro, eu estou bem. Sim, Só que isso não é uma verdade, doutora Catarina. Porque, assim, as lesões, por exemplo, ligamentares, as lesões de menisco, que são essas estruturas que eu mostrei agora há pouco, né, nessa órtese, essas estruturas, quando lesionam, às vezes elas são sintomáticas no sentido de causar dor apenas na fase inicial, no período próximo à lesão ter ocorrido. E depois, às vezes, o paciente evolui sem nenhum desconforto. Apenas a queixa de algum falseio, esporadicamente, ao jogar futebol, ou a correr, ou ao mudar de direção, e o paciente, às vezes, não dá muita importância, porque é só um falseio, não sente nada diferente do falseio. Só que esse falseio é uma instabilidade dentro da articulação e que vai causando danos progressivos à cartilagem. Então, o fato do paciente ter aliviado a dor, estar se sentindo bem,
às vezes, um grande perigo para a articulação em questão, porque ela acaba, às vezes, sendo negligenciada em relação ao tratamento adequado. A informação é tudo, não é mesmo, doutora Alcione? Né? Como é É importante, importante, né? A né, as informação, a orientações. conduta adequada é extremamente importante nesse caso. É. E, doutora Alcione, quais as doenças ortopédicas que atingem, como a saúde ortopédica acabou sendo prejudicada durante a pandemia? Então, o que eu observei Uhum. durante o período da pandemia é uma mudança no padrão e na frequência das doenças que chegavam ao meu consultório. Com a pandemia, o paciente, a grande maioria dos pacientes, deixou de praticar atividade física, acabou se fechando em casa, acabou se alimentando excessivamente, acabou engordando. Então, a gente observou uma mudança do padrão das patologias. Enquanto antes da pandemia, nós tínhamos muitas lesões relacionadas a esporte, por traumas torsionais, por exemplo, no futebol, ou outras atividades, vôlei, tênis. Esse tipo de lesão ligamentar, ele acabou diminuindo no consultório, drasticamente, na verdade, e aumentou as doenças ortopédicas relacionadas ao sedentarismo e à obesidade, ao sobrepeso. Então, teve uma mudança bem interessante no padrão das doenças que procuraram os ortopedistas, particularmente eu, no meu consultório no período da pandemia. E ainda a gente observa muitas queixas, ainda hoje, mesmo que a pandemia está mais controlada, as pessoas estão saindo mais, ainda observo, agora observo uma transição, ou seja, os pacientes estão começando a iniciar, praticar algum esporte, começando a se cuidar um pouquinho mais, então agora está dando essa transição digamos, ao retorno do que era antes da pandemia. Por mais que ainda não vejo uma normalização dos padrões de lesões ainda. Não sei se eu fui claro. Sim, e exatamente sobre esse assunto, doutora Alcione, que a OMS, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, ele está preocupado com o sedentarismo, porque continua crescendo na América Latina. E o Brasil lidera, né, com 47% da população brasileira sedentária. A prática de uma atividade física, claro, bem direcionada por um profissional adequado, seja um fisioterapeuta, seja um profissional de educação física, é fundamental, até mesmo para prevenir algumas doenças ortopédicas, né? O sedentarismo, ele pode causar inúmeras doenças, contribuir para inúmeras doenças ortopédicas, especialmente doenças de cartilagem, né? Porque o sedentarismo, ele vem associado, geralmente, a sobrepeso, a ganho de peso corporal, né? E isso em conjunto, o sobrepeso, a falta de atividade física, os malefícios que a falta de atividade física faz, que é o enfraquecimento muscular, o encurtamento muscular, tudo isso em conjunto gera predisposição tanto à sobrecarga em articulações de sustentação de peso, como o joelho, que pode levar às condropatias, como em articulações que não são de sustentação, como o ombro, pode causar predisposição às tendinopatias, às degenerações de tendão. Então, a prática de atividade física ela é fundamental para uma saúde ortopédica. Claro, realizada de forma sensata, orientada, sem exageros. Inclusive, nós, na Policlínica Capão Raso, nós realizamos a caminhada em movimento, justamente Exatamente, para nós criarmos essa rotina de caminharmos com mais frequência. E exatamente. pensando na saúde de todos, inclusive nossos pacientes, em breve nós vamos marcar uma nova caminhada também, doutora Alcione. Sim, é bacana o estímulo, né? As pessoas Sim, acabam observando e sim, achando curioso e se atentando para a atividade física. Eu acho interessante. isso. E essa caminhada, doutora Alcione, surgiu a ideia justamente numa das lives, onde o médico sugeriu realizar exercício físico com uma prevenção de muitas doenças.
Por isso que nós sem dúvida. tivemos essa Não só iniciativa. ortopédicas, né, doutora Catarina? Não só Não só ortopédica, ortopédicas. Exatamente. exatamente. É fundamental. Isso. Doutor Alcione, quais são as causas mais frequentes? Agora eu vou perguntar várias questões, né? Quais são as causas Vamos lá. mais frequentes de dores em coluna, joelhos, ombro, tornozelos e mãos? Então, vamos lá. O que eu observo no meu dia a dia? No Sim, tornozelo, né, existem duas situações muito comuns de dor no tornozelo. As traumáticas, que é o entorse do tornozelo. O que é o sim, entorse do tornozelo? Entorse do tornozelo é quando o paciente sofre um trauma torsional sobre a articulação. Isso acaba lesando os ligamentos da articulação, seja só uma distensão ou seja uma ruptura parcial. Então, a causa mais comum de dor no tornozelo de forma traumática, ou seja, relacionada a um trauma, é uma patologia chamada entorse do tornozelo. Não relacionada ao trauma, o que eu observo muito são as condropatias. Também é uma articulação, tem suas cartilagens, e as inflamações podem vir relacionadas. No joelho, o que nós observamos mais corriqueiramente, sem dúvida nenhuma, são as condropatias, que podem atingir desde adolescentes no período de estirão do crescimento até a pessoas com mais idade. Disparadamente, a condropatia, ou seja, a inflamação da cartilagem do joelho, é a causa mais comum de dor no joelho. No quadril, as síndromes trocantéricas. As síndromes trocantéricas são inflamações que acometem, aqui eu tenho um modelinho de quadril também. Síndrome trocantérica é uma inflamação que acomete essa região do quadril. Essa região mais saliente aqui, esse osso aqui é o osso da coxa, chamado fêmur. Essa região mais saliente dele é aonde acontece a síndrome trocantérica. O que seria a síndrome trocantérica? A síndrome trocantérica é um conjunto de inflamações que pode se manifestar nessa região, como, por exemplo, uma bursite trocantérica, que é uma inflamação de uma membrana que nós temos nessa região, ou sim. as tendinites do glúteo médio, que é um tendãozinho que tem nessa região aqui, que participa do movimento de caminhar, ele estabiliza o quadril durante o movimento de caminhar, e as inflamações de um músculo que existe nessa região, que aqui não está representado, obviamente, chamado tensor da face látea. Então, inflamações nessa região são as causas mais comuns de dor no quadril, e são dores relacionadas a sedentarismo, geralmente, tendo como causa, geralmente, o sedentarismo e o sobrepeso. De quadril. Quando nós pensamos no cotovelo, a causa mais comum de dor no cotovelo, sem dúvida nenhuma, no meu consultório, é a epicondilite lateral do cotovelo. É um tipo de tendinite que acomete a região lateral do cotovelo e se relaciona com a prática de atividades de repetição, envolvendo o punho e a mão. Então, veja, são os movimentos do punho e da mão que causam essa patologia no cotovelo, a epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo do tenista, porque é muito comum em Isso. tenistas pelo movimento que executam com a raquete. Né? No ombro, a causa mais comum que eu observo no meu consultório são as bursites, que são inflamações de membranas que existem no ombro, e também tendinites, né? O ombro, para executar os diversos movimentos que ele realiza, ele utiliza estruturas que são os tendões. E esses tendões podem inflamar, causando as tendinites. Isso é uma causa muito comum, muito frequente de dor no ombro, né? Então, acho que na coluna, o que eu observo mais comumente como causa de dor são as dores Aham. de padrão muscular, que estão relacionadas, geralmente, quando nós conversamos com o paciente, também a sedentarismo. Olha, o sedentarismo ele entra em quase todas as doenças É, ortopédicas. Sedentarismo e atividades que o paciente escuta, às vezes, no trabalho. Atividades relacionadas a esforços físicos, por exemplo. Tá? Então, a causa mais comum que eu observo são as dores na coluna relacionadas à parte muscular da coluna. Tá? Eu acho que deu um apanhado geral sobre as dores mais comuns. sim. Fiquei um pouco preocupada porque o meu neto, doutor Alcione, ele joga beisebol. Será que ele pode ter essa dor no cotovelo? Porque usa o punho e usa o cotovelo também, não é mesmo?
Pois é. Infelizmente, as práticas dessas atividades podem predispor a sobrecarga na região do cotovelo e predispor essas patologias, né? Ah, Mas, sim. quando o paciente já pratica o esporte, se ele tiver uma consciência de fazer um trabalho de alongamento muscular, de fortalecimento muscular, concomitante à prática de um esporte, isso reduz drasticamente a probabilidade de desenvolver uma tendinite, uma patologia do cotovelo. Como uma das áreas de atuação sua é médico do esporte, se ele sentir alguma dor no cotovelo, eu vou pedir para ele procurar por você, doutor Olha, Alcione. seria um prazer para mim. Fico à disposição, tranquilo. É, eu acho que ainda bem que temos você, né, com toda essa especialização, com toda a sua área de atuação, né, com todo o conhecimento profundo, né, nas questões, porque hoje nós temos várias perguntas e percebo que você conhece profundamente todas as questões. Muito obrigado. Nós temos a pergunta da Sueli. Agora, são perguntas de dores nas articulações dos dedos das mãos. A Sueli comenta, ultimamente sinto muitas dores nas articulações dos dedos das mãos. Alguns incham, outros não. Devo consultar? Sim, sem Sueli. dúvida nenhuma deve consultar, né? Mas geralmente esse padrão de dor nas pequenas articulações das mãos, especialmente quando vem associadas com inchaço, que é o que nós chamamos de edema, a gente tem que aventar a possibilidade de diagnóstico de uma patologia chamada artrite reumatoide. Então, quando o paciente tem dor, geralmente simétrica, nas pequenas articulações da mão, associado a inchaço, algumas vezes com rigidez matinal, ou seja, o paciente acorda com a sensação da mão estar dura, travada, a gente tem que pensar na possibilidade da artrite reumatoide. Então, neste caso em particular, eu acho que seria até interessante iniciar o atendimento com um médico reumatologista também. Não que patologias ortopédicas não possam causar esse padrão de dor. A patologia ortopédica mais frequentemente relacionada a esse padrão de dor são as artroses. Só que não é tão comum ter artrose em várias articulações, sem ter uma doença de base, como uma artrite reumatoide, por exemplo. Então, geralmente, a artrose, que é a doença ortopédica, quando acomete várias articulações da mão, geralmente existe uma doença de base e o mais comum é a artrite reumatoide. Então, nesse caso em particular, eu acho que ela deveria consultar com um reumatologista. Ah, sim. E temos um reumatologista na policlínica, O né? doutor Jorge, né? Isso mesmo, né? Mando muitos pacientes para ele. A gente acaba trabalhando em conjunto. Sim, Isso que é o eu legal da acredito que sim. policlínica, é essa Aham. possibilidade de discutir com outro colega, o fato de nós termos vários profissionais dentro da clínica, eu acho que isso é uma coisa muito benéfica, porque tem essa possibilidade de você discutir com o paciente, você ter acesso ao prontuário de outro médico, e isso facilita muito a conduta do paciente, tá? Então, eu acabo encaminhando bastante pacientes para o doutor Jorge, já encaminhei também para o doutor Alcides, que acabou agora buscando outros caminhos, né? Mas Isso, caminho bastante para o doutor Jorge, e a sim. vantagem é que ele avalia o paciente, eu tenho acesso ao prontuário dele, e isso permite conduzir o paciente de forma melhor. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens da Policlínica Capão Raso, Segurança e qualidade para os pacientes. sem dúvida. Nosso objetivo, não é mesmo, doutor? Exatamente. Doutor, o Márcio, ele faz uma pergunta parecida, mas ele diz assim, sem ter feito nenhum esforço, sinto dores na mão esquerda. O que pode ser? Pergunta do Márcio. Essa pergunta, Márcio, ela é um pouco difícil de te dar uma orientação, porque é uma pergunta muito vaga. Você tem uma queixa de dor, obviamente, eu te aconselharia você conversar com um ortopedista no consultório, para ele poder ver melhor qual a localização exata da sua dor.
Porque a dor na mão, ela pode ser proveniente de várias patologias. A mão, ela é formada por várias estruturas. Então, o médico, ele tem que localizar, especificar melhor esse local da sua dor, examinar você, para daí poder te dar uma ideia melhor. Então, só por essa queixa, é muito difícil te dar uma orientação em relação a um diagnóstico razoável. Teria que consultar o especialista mesmo. Sim. Para ter mais informações, né, doutora Alcione? Para fechar um diagnóstico. Isso. A Cláudia e a Chayane têm dores nas articulações e elas perguntam o que fazer, né? O que tomar para melhorar as dores articulares quando já temos desgaste? E a Cláudia pergunta: a alimentação influencia nessas dores articulares? Então, a primeira questão é saber que desgaste seria esse. Se é uma artrose, se é somente uma lesão de cartilagem, qual o tamanho dessa lesão de cartilagem, qual a localização dessa lesão de cartilagem. Então, o primeiro fato é saber exatamente que degeneração, que desgaste ela apresenta, porque isso vai acabar conduzindo ao tratamento. Existem várias possibilidades de tratamento e seria necessário um diagnóstico preciso. Com relação à alimentação, ela vai influenciar se for uma alimentação muito calórica, que predispõe a ganho de peso, obviamente, nesse sentido, a alimentação ela pode gerar prejuízo na parte da ortopedia. Então, alimentos que geram ganho de peso corporal. Já é uma informação importante. Doutora Alcione, nós temos algumas perguntas sobre problema e dores, inflamação no nervo ciático. A Clotilde, ela, ela pergunta que ela sofre com problema de nervo ciático e o que fazer. Que o nervo ciático está inflamado, não consigo colocar o pé esquerdo no chão e sinto dores horríveis. Então, o que seria a dor do nervo ciático? A dor do nervo ciático ela decorre de uma compressão dessa estrutura chamada nervo ciático, né? Então, essa compressão ela ocorre geralmente a nível da coluna lombar, na região das costas, e essa compressão pode ser causada, por exemplo, por artrose, pode ser causada por uma hérnia de disco. Então, o primeiro passo é, na minha opinião, se ela apresenta um quadro de dor nas costas, eu solicitaria uma ressonância para analisar o que estaria causando essa compressão, para ver se o tratamento ele é cirúrgico ou conservador, que é o tratamento sem cirurgia, né? O tratamento sem cirurgia, né? Claro, o tratamento cirúrgico ele vai ser feito com um especialista em cirurgia de coluna. Na policlínica também tem o Dr. Cleverson. Sim. O tratamento não cirúrgico, ele basicamente vai depender de alguns cuidados. Eu sempre acabo considerando 3 fatores principais no cuidado no tratamento não cirúrgico das ciatalgias, que é a dor do nervo ciático. O controle do peso corporal, então ver se o paciente tem um adequado peso corporal, orientar o paciente da necessidade da prática de uma atividade física regular, que envolva alongamentos, fortalecimento muscular. Eu costumo indicar no meu dia a dia a prática de hidroterapia, pilates, ou até mesmo uma musculação, obviamente, conduzida com um profissional adequado, né? E evitar atividades com esforços físicos, como carregar peso, elevar objetos pesados, atividades de impacto, como futebol. Esse tipo de atividade, a princípio, deve ser evitada pelos pacientes portadores de dor do nervo ciático. Claro que cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente para poder dar uma conduta apropriada. Eu só estou dando uma orientação geral sobre o tratamento não cirúrgico. Ok. Mas muito bem explicado, doutor. E a Kelly, ela pergunta assim, ela pergunta, ela fez cirurgia e sente dores, principalmente no inverno, e ela teve fraturas no cotovelo. O que fazer?
A fratura do cotovelo, Kelly, infelizmente, sempre acaba se tornando uma fratura de difícil conduta, né? A gente precisa entender que o cotovelo é uma articulação, ou seja, é um local onde ocorre movimento. E o grande problema das fraturas do cotovelo é que não ocorre lesão apenas na estrutura óssea, mas também lesão nas cartilagens. E a questão é que a cartilagem, o médico não consegue reconstruir. Então, quando ocorre uma fratura nessa localização, ou seja, uma localização de articulação de cartilagem, o médico acaba reconstruindo o mais próximo possível do normal a parte óssea, porém a parte das cartilagens, a gente não consegue modificar o dano que o trauma causou. E o grande problema das lesões de cartilagem em decorrência de um trauma é que elas vão levar ao desenvolvimento de uma patologia chamada artrose. A artrose é a perda da cartilagem que existe na articulação. Então, às vezes, o paciente quebra, ele faz uma pequena lesão na cartilagem, só que essa lesão acaba progredindo, evoluindo para uma artrose. Isso passa a causar ao paciente dor, limitação do movimento. Então, uma das queixas muito comuns dos pacientes operados por fratura do cotovelo é a limitação do movimento, tanto da flexão, que é dobrar o cotovelo, como da extensão. Então, esse movimento ele é prejudicado nessas fraturas e, infelizmente, existe uma tendência à progressão da perda deste movimento com o passar dos anos, porque, como eu falei, as lesões de cartilagem, infelizmente, elas têm uma tendência progressiva. E o tratamento, doutor Alcione, com colágeno, muito tem se falado, aliviaria um pouco essas dores de cotovelo ou não? A gente tem ali, nesse caso da Kelly, uma lesão decorrente de um trauma. Nessas situações, né, não existe um estudo tão específico para lesões traumáticas de cartilagem, mas nas lesões de cartilagem do joelho, tem se usado, dependendo do grau da lesão, eu, no meu dia a dia, tenho utilizado os estimulantes de cartilagem em lesões que afetam a estrutura da cartilagem. Então, as lesões de cartilagem no joelho, claro que eu vou entrar num tema muito específico, mas elas têm graus de piora. E esse grau de piora vai depender da profundidade da lesão da cartilagem. Então, quando começa a ocorrer danos na estrutura da cartilagem, ou seja, não só a inflamação, que seria a condropatia, quando começa a ocorrer danos na estrutura da cartilagem, eu tenho usado os estimulantes condrais e vejo o paciente, sim, relatar uma melhora da dor. Geralmente, após o terceiro mês de uso contínuo, eu observo no meu dia a dia de consultório uma melhora progressiva dos sintomas de dor. Então, eu acho que no caso da Kelly, seria interessante, sim, iniciar os estimulantes condrais para ela. Ela teria benefícios com isso, sim, na minha opinião. Olha, muito bom saber que existe uma forma, um tratamento para aliviar as dores, não é mesmo, doutora Alcione? Com certeza. Né? Claro que analisando a Kelly, a gente consegue elaborar um plano de tratamento para ela mais eficaz, conhecendo melhor a lesão que ela apresenta, né? Entendendo um pouquinho mais sobre o trauma que ela sofreu, a gravidade da lesão, obviamente, se consegue direcionar melhor a Kelly, né? Eu estou dando só uma visão geral, me baseando na pergunta que ela me deu. Sim. Doutor, nós temos uma pergunta, uma paciente iniciou a prática de atividades corrida e está com dor no pé e perna. O que pensar? Então, essa é uma queixa relativamente comum no consultório. O paciente ou praticava já corridas, por exemplo, ele já corria, mas ele vem com a história no consultório: olha, doutor, eu já corria, porém eu intensifiquei meus treinos. Um outro relato muito comum é: doutor, eu era sedentário, mas eu resolvi iniciar corridas. Então, essa queixa é bem interessante porque ela geralmente está associada a uma patologia chamada fratura por estresse. A fratura por estresse é uma lesão que acomete ossos, geralmente ossos do pé, ossinhos do pé chamado metatarsos, ou a própria perna,
o osso da perna, que é a tíbia. Então, a gente observa tanto no osso da perna, a tíbia, como nos metatarsos, que são ossos do pé, essa fratura por estresse. O que seria isso? A fratura por estresse, ela resulta da sobrecarga que a corrida gera sobre esses ossos. Então, quando o paciente corre, ele acaba batendo o pé ao chão. Obviamente, é assim que ele se movimenta. Esses impactos de repetição do pé ao solo pode gerar uma energia suficiente para gerar pequenas trincas no osso. Essas trincas são as chamadas fraturas por estresse. Geralmente, o tratamento dessas fraturas por estresse são conservador, a grande maioria dos casos. E consiste basicamente em medicamentos para aliviar a fase aguda, a fase inflamatória da fratura, e repouso. Então, a gente orienta o paciente a parar com as atividades de corrida pelo período de 2 a 3 meses, e com isso, somente com esse repouso, essa fratura se resolve. A causa mais comum relacionada são essas fraturas por estresse que eu observo em relação a essa queixa aí. Então, nesse caso, quando a pessoa estiver iniciando uma atividade física e sentir E alguma começar a dor, sentir pode dor, procurar por você para receber orientações. exatamente. E é importante que procure o ortopedista, porque às vezes pode consultar outro colega que não tem muita informação sobre o assunto e acaba Isso, solicitando um raio-x. sim. Essa fratura, é importante relatar que ela não aparece no exame de raio-x. É uma fratura que aparece no exame de ressonância magnética. Então, tem que examinar o paciente, solicitar a ressonância, e o exame que fecha esse diagnóstico é a ressonância magnética. Temos que divulgar mais a sua área de atuação, doutora Alcione. Né? Olha Ela é quantas ampla, pessoas... né? Ampla, nossa, quantas pessoas praticam Exatamente. esporte, É caminhada, uma coisa corrida, né? E comum do nosso sente dia a dia. dores, né? Exatamente. E que bom tê-la aqui conosco, né? E que bom ter um Muito profissional obrigado. que pode orientar e aliviar as dores, principalmente dos atletas. Eu que me sinto honrado em fazer parte do corpo clínico. Muito obrigado também da parte de vocês. Olha, e doutora Alcione, uma coisa que eu achei bem interessante é o fato que você sempre quis ser médico, né? Exatamente. Aí eu começo a entender, né? Você entende profundamente cada situação, explica com muitos detalhes, né? Até mesmo pessoas que não são médicas, ouvindo a sua explicação, compreende, né? E sabe que ações tomar, que tratamento realizar, enfim, dar sequência ao tratamento também. Então, eu acho que faz muita diferença quando uma pessoa, né, gosta do que faz, né, e você sempre comentou que gostaria de ser médico, né, e isso não Exatamente. são Sempre todos, né. Eu achei isso muito importante e gostaria de compartilhar aqui na live, né, como é bom ter um médico, né, é, que ama o que faz, é, que trabalha intensamente, estuda muito, né? Busca sempre aprimorar os conhecimentos, é muito bom para a policlínica e para os pacientes. muito obrigado, doutora Catarina. Fico lisonjeado. Agora, doutora Alcione, olha só, já são 19h55, né? O tempo passou tão rápido, né? Passou mesmo? É, caso alguma pergunta a gente não tenha conseguido responder ou tenha passado aqui na nossa, ah, no nosso registro, nós podemos entrar em contato depois e responder ao paciente, né? Com Eu, certeza, eu com acredito que certeza. estão, né? Estão todos, acredito que estão na live, aguardando o retorno, mas quando a gente aprofunda um pouco mais uma questão e outra, às vezes pode ter passado alguma pergunta. Como já estamos quase finalizando, eu gostaria, doutora Alcione, que desse uma mensagem final, né, às pessoas que estão assistindo aqui na live de hoje. Bom,
com relação à minha formação. Vou relatar um pouquinho, né? Acho que é importante, né? Sim. Eu realmente, como a doutora Catarina falou, sempre quis ser médico e o engraçado é que, desde o primeiro ano de medicina, eu quis ser ortopedista. E comecei estágio na ortopedia desde o primeiro ano. Eu passava minhas férias em Rio Grande, na época com a minha namorada, atualmente a minha esposa. Ela é de Curitiba, ela acabava viajando para Rio Grande, passar minhas férias lá, para eu Uhum. poder fazer o meu estágio em ortopedia e traumatologia. Então, eu acompanho essa área desde sempre. Eu acho uma área muito linda da medicina. Ela é uma área bastante abrangente. E me sinto feliz com a minha profissão, com a minha vocação em relação às patologias osteomusculares. Agradeço muito a Policlínica Capão Raso pela oportunidade de me deixar fazer parte do corpo clínico. Eu acho que é uma clínica que sempre trata o paciente e também o profissional de uma forma muito sensata. E eu acho que para o paciente ter um bom atendimento do profissional, ele tem que estar num ambiente que se sinta bem, confortável. E, sem dúvida nenhuma, na Policlínica do Capão Raso, a gente se sente dessa forma. Quero agradecer aos meus pacientes também, que me dão a confiança de acreditar nos meus conhecimentos e a oportunidade de tratá-los, sempre buscando da melhor forma possível conduzi-los e, enfim, é isso que eu tenho para dizer para a conclusão. Certo. A honra é nossa, doutora Alcione, né, de tê-lo no nosso corpo clínico. Eu acredito que com a live de hoje, muitas pessoas tiraram suas dúvidas, né, foram atendidas nas suas perguntas. Também, eu acredito, você fez um vídeo também, lembra, doutora Alcione? Sim, Um vídeo, né, com certeza. Eu falando postei sobre no sua área Instagram também. na sua área de atuação. Então, Exatamente. eu acredito que quando precisarem, os pacientes podem procurar por você, né? Porque você está praticamente quase todos os dias conosco, né? Só não estou nas quartas-feiras, na Policlínica do Capão Raso. Segundas, terças, quintas e sextas, eu atendo ali pela período da manhã e da tarde. Isso mesmo. E talvez estará Nos conosco sábados, nos sábados. depois das férias. Isso, que bom, que bom. Exatamente. Então, agradecemos imensamente, doutora Alcione, pela sua disponibilidade, né, pelo seu tempo, né, por responder às perguntas. Nós recebemos quase 30 perguntas para a Que live bom, de hoje. que bom. Tomara que a gente Tamanho? conseguiu esclarecer e orientar um pouquinho o paciente. Sim, sim, eu acredito que sim. Eu acho que você detalhou cada situação e caso tenham mais perguntas ou queiram vir para consultar, né? Você sempre atende na especialidade médica, né, doutora Alcione? Sim, sempre na especialidade médica da Policlínica. Isso, muito bem. Então, agora nós já estamos finalizando. Agradeço a todos que estão participando nesta live. Momento Saúde, iniciativa da Policlínica Capão Raso. Realizamos essa live justamente para passar informações relevantes a todos os nossos pacientes e as pessoas que estão conectadas. Mais uma vez, eu parabenizo todas as mulheres que estão conectadas pelo Dia das Mulheres, né? Mulheres que fazem a diferença na família, no trabalho, na escola, na sociedade, né? E parabenizo também a sua esposa, doutora Alcione. Eu sei que ela está conectada e auxiliando tecnicamente, né, para a Exatamente. realização dessa live, né? Parabéns para todas as mulheres, inclusive a sua esposa, né? Muito Então, obrigado. nós vamos finalizar a live de hoje. Em breve teremos uma nova live. Muito obrigada a todos. Uma ótima noite. Boa Obrigada. noite. Boa Tchau, noite. tchau.